A Idade Média, também chamada de Medievo, foi um dos períodos mais longos e transformadores da história humana, estendendo-se aproximadamente do século V ao século XV. Imagine um mundo em que impérios antigos caem, reinos surgem das cinzas e novas formas de viver e acreditar moldam completamente a sociedade. Tudo começa com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, quando a Europa se fragmenta em pequenos reinos e feudos, dando início ao que os historiadores chamam de Alta Idade Média. Nesse cenário, a população rural passa a viver em torno de senhores feudais, buscando proteção contra invasões bárbaras e guerras constantes. Castelos de pedra surgem como fortalezas que dominam a paisagem, e a Igreja Católica se torna a maior força de unidade espiritual e política, influenciando cada aspecto da vida, desde o nascimento até a morte. Era um mundo onde reis e cavaleiros se erguiam como símbolos de poder, mas onde o povo comum carregava nos ombros o peso do trabalho e da sobrevivência diária. Na Alta Idade Média, a Europa não era um lugar pacífico. Povos como visigodos, ostrogodos, francos e lombardos disputavam territórios, enquanto vikings vindos do norte aterrorizavam vilas costeiras com seus dracares velozes. Os árabes muçulmanos, por sua vez, expandiam seus domínios desde o Oriente Médio até a Península Ibérica, levando consigo ciência, medicina e arquitetura avançada. No meio desse turbilhão, Carlos Magno, o grande rei dos francos, construiu um império tão vasto que foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa, em 800. Seu reinado marcou o que muitos chamam de Renascimento Carolígio, quando escolas, bibliotecas e monges copistas ajudaram a preservar o conhecimento clássico em mosteiros silenciosos. Mas mesmo com esses avanços, a vida para a maioria era dura. Camponeses labutavam no campo, presos à terra, enquanto nobres e guerreiros disputavam territórios e honra. Era um tempo em que a espada e a cruz determinavam o destino de milhões. Com o avanço dos séculos, o feudalismo se consolidou como o sistema que estruturava toda a sociedade medieval. No topo estavam os reis, seguidos pelos grandes nobres, que ofereciam terras em troca da lealdade dos cavaleiros. Na base da pirâmide estavam os servos e camponeses, que viviam praticamente presos ao solo, sem direito de abandonar as terras onde nasciam. Cada feudo era como um pequeno universo autossuficiente. Campos, aldeias, uma igreja, um castelo fortificado e uma rígida hierarquia social. A Igreja Católica, além de ser a guardiã da fé, era também uma das maiores proprietárias de terras e um poder político incomparável. O Papa tinha autoridade para excomungar reis, interditar reinos inteiros e até convocar exércitos para guerras santas. A fé moldava o cotidiano, dias eram medidos pelos sinos das catedrais, e a promessa de salvação eterna era a esperança que sustentava milhões. Nesse contexto, os cavaleiros surgiam não apenas como guerreiros, mas como símbolos de honra, lealdade e devoção à cruz. No coração da Idade Média, entre os séculos XI e XIII, a Europa presenciou eventos que mudariam o rumo da história: as Cruzadas. Convocadas pelo Papa Urbano II em 1095, esses conflitos mobilizaram milhares de cavaleiros e camponeses em nome da recuperação da Terra Santa, então sob domínio muçulmano. Para muitos, era uma jornada de fé, uma promessa de perdão dos pecados e glória eterna. Para outros, era uma oportunidade de riquezas e terras. Mas além do choque sangrento entre cristãos e muçulmanos, as cruzadas abriram portas para o intercâmbio cultural e comercial. Especiarias, tecidos finos e conhecimentos científicos começaram a circular entre Oriente e Ocidente, transformando a Europa em um continente mais conectado ao mundo. Ao mesmo tempo, nas cidades, o comércio renascia com força. Feiras, guildas de artesãos e rotas de mercadores faziam florescer burgos que logo se tornariam grandes centros urbanos, preparando o terreno para o renascimento da economia e da vida cultural. A Baixa Idade Média, entre os séculos XIV e XV, foi marcada por crises devastadoras e mudanças profundas. A peste negra, que se espalhou pela Europa a partir de 1347, dizimou cerca de um terço da população do continente, deixando vilas inteiras em silêncio e campos abandonados. A fome, as guerras e o medo de punições divinas mergulharam a sociedade em um período sombrio, mas paradoxalmente também fértil em transformações. O poder da nobreza começou a ser questionado, enquanto os reis fortaleciam suas monarquias centralizadas. As universidades surgiram como centros de pensamento, e a filosofia escolástica, liderada por figuras como Tomás de Aquino, buscava conciliar fé e razão. Ao mesmo tempo, artistas, escritores e inventores começavam a lançar as bases do que seria o Renascimento. Assim,
Mesmo diante da tragédia e do colapso, a Idade Média preparava o caminho para uma nova era, marcada pela redescoberta da ciência, da arte e do espírito humano. A Idade Média começou oficialmente em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. A partir desse marco, o continente europeu mergulhou em séculos de transformações, guerras e renascimentos culturais que moldariam profundamente o futuro da humanidade. Imagine o colapso de Roma, com suas estradas, aquedutos e exércitos organizados, dando lugar a reinos fragmentados, onde a sobrevivência era incerta e a violência uma constante. Povos germânicos como visigodos, ostrogodos e lombardos tomaram terras romanas, enquanto francos erguiam seu poderio militar. Nesse caos, a Igreja Católica se tornou o único elo de unidade, carregando o peso da espiritualidade e também da política. A Alta Idade Média nascia com um cenário sombrio, mas repleto de sementes que floresceriam mais tarde em avanços culturais, religiosos e políticos, que dariam identidade à Europa medieval. Nos primeiros séculos medievais, a vida era essencialmente rural. A maioria da população vivia em vilas simples, trabalhando nos campos para sustentar senhores feudais em troca de proteção. O feudalismo, sistema dominante, funcionava como uma teia de obrigações entre nobres, cavaleiros e camponeses. Castelos surgiam como símbolos de poder e fortalezas de defesa, erguendo-se imponentes em meio a campos cultivados. Ao mesmo tempo, o medo das invasões bárbaras era constante. Vikings surgiam do norte com seus dracares velozes, incendiando vilas costeiras. Do sul, os árabes muçulmanos avançavam pela Península Ibérica, levando consigo ciência e cultura. Já no leste, os húngaros ameaçavam as fronteiras. Cada ataque reforçava a sensação de insegurança e consolidava o poder dos senhores feudais, que ofereciam refúgio em troca de lealdade e trabalho. Esse mundo fragmentado e perigoso consolidava o medievo como uma era de contrastes, brutalidade no cotidiano, mas também fé e esperança na salvação. Nesse contexto turbulento, surge Carlos Magno, rei dos francos, um líder que mudaria os rumos da Europa. Em 800, ele foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III, recriando simbolicamente a glória de Roma. Seu império abrangeu vastas regiões da Europa, do Atlântico até a Itália, consolidando o poder militar e religioso. Durante seu reinado, ocorreu o chamado Renascimento Carolígio, quando escolas foram fundadas, manuscritos clássicos copiados por monges e a educação voltou a florescer, mesmo em meio a guerras. Carlos Magno estabeleceu leis, fortaleceu a Igreja e buscou unir a cristandade sob sua coroa. Após sua morte, porém, o império foi fragmentado, abrindo espaço para novos reinos e disputas. Ainda assim, sua figura ficou marcada como um dos grandes construtores da identidade europeia, sendo lembrado como o pai da Europa. Sua tentativa de restaurar a ordem em meio ao caos deixou um legado que ultrapassaria gerações. Ao longo dos séculos XI e XII, a Europa começou a viver mudanças decisivas. A agricultura se transformou com o uso de novas técnicas, como o arado de ferro e o sistema de rotação de culturas, que aumentaram a produção de alimentos. Com mais comida, a população cresceu e vilas se transformaram em cidades. Nessas cidades, os burgos, o comércio renascia com força. Mercadores viajavam por rotas cada vez mais amplas, ligando o Mediterrâneo ao norte da Europa, enquanto feiras reuniam artesãos e comerciantes. Surgiram as guildas, associações de artesãos que protegiam seus ofícios e garantiam qualidade nos produtos. Esse crescimento urbano deu origem à burguesia, um novo grupo social que logo se tornaria central no futuro da Europa. Paralelamente, as catedrais góticas se erguiam em pedra, com vitrais coloridos que contavam histórias bíblicas à população analfabeta. A vida medieval, antes fechada nos feudos, começava a abrir portas para uma era de maior dinamismo cultural e econômico. Mas nenhuma transformação foi tão marcante quanto as cruzadas. Convocadas em 1095 pelo Papa Urbano II, esses movimentos militares buscavam retomar Jerusalém, considerada a Terra Santa, então sob domínio muçulmano. Milhares de cavaleiros, camponeses e até crianças marcharam em direção ao Oriente, movidos pela promessa de salvação eterna ou pela busca por riquezas e terras. As cruzadas foram violentas, repletas de massacres e disputas sangrentas. Mas, ao mesmo tempo, abriram canais culturais entre o Oriente e o Ocidente. Produtos como especiarias, tecidos finos e novas técnicas de medicina chegaram à Europa, transformando hábitos e ampliando horizontes. Esse intercâmbio foi crucial para o florescimento posterior, pois aproximou culturas e despertou a curiosidade intelectual dos europeus.
Embora os objetivos religiosos não tenham sido plenamente atingidos, as cruzadas remodelaram o comércio, fortaleceram reinos e ampliaram a visão de mundo da sociedade medieval. Ao avançarmos para a Baixa Idade Média, entre os séculos XIV e XV, encontramos um período de crises profundas. A peste negra devastou a Europa a partir de 1347, matando cerca de um terço da população. Vilas inteiras desapareceram, e o medo da morte pairava em cada rua. A tragédia provocou revoltas, enfraqueceu o feudalismo e abriu espaço para transformações sociais. Enquanto isso, guerras como a dos 100 anos entre Inglaterra e França assolaram o continente por mais de um século, mudando a arte da guerra com o uso do arco longo, posteriormente, da pólvora. Apesar do cenário de destruição, também surgiram avanços, universidades floresceram, pensadores escolásticos como Tomás de Aquino tentaram unir fé e razão, e artistas começaram a romper com os padrões rígidos medievais. A crise, paradoxalmente, foi o motor que empurrou a Europa para o Renascimento, marcando o fim da Idade Média e o nascimento de uma nova era. Ao entrarmos nos últimos séculos da Idade Média, percebemos que, mesmo em meio a tragédias, o espírito humano buscava novas formas de se expressar. As universidades, que surgiram inicialmente ligadas à Igreja, se consolidaram como centros de saber. Locais como Paris, Bolonha e Oxford reuniam estudiosos que debatiam filosofia, teologia, direito e medicina. Era a chamada escolástica, onde nomes como Tomás de Aquino tentavam conciliar fé cristã e razão aristotélica, mostrando que o pensamento humano podia ir além da simples tradição. Esse movimento intelectual preparava o terreno para um novo renascimento cultural. Ao mesmo tempo, trovadores cantavam nas cortes, levando poesia e música, enquanto manuscritos iluminados, ricamente decorados, revelavam o talento artístico dos monges copistas. A Europa, ainda marcada pela peste e pelas guerras, mantinha acesa a chama do conhecimento e da criatividade, elementos que serviriam como base para a grande virada cultural que se aproximava. Nesse mesmo período, as monarquias começaram a se fortalecer. Enquanto o feudalismo enfraquecia, reis como Filipe IV da França e Eduardo III da Inglaterra centralizavam poder, criando exércitos permanentes e cobrando impostos diretamente da população. A Guerra dos 100 Anos, embora devastadora, serviu para consolidar identidades nacionais, principalmente na França, que emergiu mais unida sob figuras como Joana d'Arc. No leste, o Império Bizantino, herdeiro de Roma, entrava em seus últimos suspiros, cercado pelo avanço dos turcos otomanos. Em 1453, Constantinopla caiu, marcando simbolicamente o fim da Idade Média. Esse acontecimento não apenas encerrou uma era, mas também impulsionou novas rotas comerciais, já que o Mediterrâneo passou a ser controlado pelos otomanos. Isso levou potências como Portugal e Espanha a buscarem alternativas pelo Atlântico, iniciando as grandes navegações. Assim, o fim da Idade Média já trazia os ventos de uma nova etapa, o mundo moderno. Um dos grandes símbolos do final da Idade Média é o florescimento cultural que conhecemos como Renascimento. Embora já marcado no século XIV pela arte de Giotto e pela literatura de Dante, foi nos séculos XV e XVI que o movimento tomou força. Inspirados pelo redescobrimento da cultura clássica greco-romana, artistas, filósofos e cientistas romperam com os limites da tradição medieval. Leonardo da Vinci pintava a Mona Lisa e projetava máquinas visionárias, enquanto Michelangelo esculpia o Davi e pintava a Capela Sistina. Esse novo olhar valorizava o ser humano, a observação da natureza e a busca pelo conhecimento através da experiência. O Renascimento não teria sido possível sem os alicerces medievais, as universidades, a filosofia escolástica e até mesmo os contatos culturais trazidos pelas cruzadas. A Idade Média, muitas vezes chamada de Idade das Trevas, na verdade foi o berço de avanços fundamentais que abriram caminho para o esplendor da Era Moderna. Encerrar a jornada pela Idade Média é compreender que esse período foi muito mais do que guerras, pragas e castelos sombrios. Foi uma era de transição, onde a herança de Roma se misturou com as tradições germânicas e se fundiu sob a forte influência da Igreja Católica. Um tempo em que o feudalismo organizou sociedades, mas que também testemunhou o nascimento das cidades e do comércio. Onde cavaleiros cruzaram mares em nome da fé, mas acabaram trazendo novas ideias e produtos que mudariam para sempre a vida europeia. Onde o medo da peste negra conviveu com a construção das mais belas catedrais góticas, símbolos de fé e esperança. A Idade Média foi o caminho inevitável que levou a humanidade do mundo antigo ao moderno, um período de trevas e luz, sofrimento e genialidade. Ao terminar, ela não desaparece,
deixa um legado profundo que ainda ecoa em nossa cultura e história.